Redes móveis e sem fio, tarefa 10. O tema é aplicações de rede multimídia e streaming de vídeo armazenado. Introdução. Então, aplicações multimídia são bastante populares no nosso cotidiano. Por exemplo, os filmes, vídeos, fotos, televisão, telefonia e exemplificando essas aplicações, nós temos os famosos Netflix, YouTube, Instagram, Apple TV e o Skype. Na taxonomia das aplicações multimídia, nós podemos classificá-las em streaming de áudio, vídeo armazenado, streaming de áudio e vídeo ao vivo e voz e vídeo sobre IP. As necessidades desses três tipos de serviços, como nós dividimos em três grandes áreas, vai depender de cada um e varia conforme as características da aplicação. Então, o que é uma aplicação multimídia? Uma aplicação de rede multimídia é definida como qualquer aplicação de rede que emprega áudio ou vídeo. Alguns serviços, como o Facebook, têm outras denominações, como redes sociais, mas possuem, dentro das suas aplicações, dentro dos seus sites, aplicações multimídia embutidos, sejam vídeos, fotos, voz, etc. Então, as propriedades do vídeo, sem dúvida, a exigência mais importante é a necessidade de altas taxas de bits. É possível fazer conferências a taxas de 100 kbps, no caso de baixa qualidade, e algumas transmissões para vídeo em alta resolução podem pedir 3 MB por segundo e algumas vezes até mais do que isso. Então isso evidencia uma grande divergência quanto à infraestrutura necessária para aplicações diferentes. Propriedades de vídeo. O que é o vídeo? É um conjunto de imagens reproduzidas em alta velocidade. Nós podemos destacar 24, 30, 60 e 120 fps, ou frames por segundo, ou seja, imagens por segundo. Quanto maior for essa taxa, maior é a qualidade percebida pelo usuário. Então, o que acontece? O nosso cérebro junta essas imagens automaticamente e nós temos a impressão de que estamos assistindo um conjunto de imagens contínuas. Nós temos a impressão de que todas essas imagens formam uma coisa só. Além disso, temos uma faixa de áudio sincronizado a essas imagens para que nós possamos compreender o que está sendo dito no vídeo, por exemplo. Então, o que é a imagem? Uma imagem é um conjunto de pontos chamados pixels organizados em uma malha 2D que guarda informações como luminosidade e cor. Então, a redundância são características do vídeo que podem ser usadas durante a compressão. Então, nós temos dois tipos de redundância. A redundância espacial, em que uma imagem composta de apenas uma cor, por exemplo, possui um alto grau de redundância que pode ser eficientemente diminuída sem afetar significativamente a qualidade do vídeo. Nós temos a redundância espacial, que reflete a repetição entre duas imagens, a atual e a posterior. E a compressão. Os vídeos podem ser armazenados em tamanhos menores através de mecanismos de reorganização dos bits que compõem seus arquivos, como eu acabei de falar. Então, as propriedades do áudio. Então, nós temos uma série de requisitos. Precisa-se de bem menos banda quando comparada a aplicações de vídeo. Nós temos que fazer a conversão analógico-digital. Nós produzimos sons na forma analógica, seja por voz, instrumentos, animais, eventos naturais, entre outros. E esses sons devem ser transformados em informação digital e, posteriormente, transmitidos e reproduzidos,
Para isso é essencial capturar o som. Dois aspectos de captura são importantes: o número de amostras por segundo e a quantização da amostra, que é arredondada e armazenada em um número fixo de bits. Então, quanto mais amostras por segundo e, ao capturar essas amostras, quando nós as guardarmos em uma unidade de armazenamento que terá um determinado número de bits, isso significa que quanto maior o número de amostras e quanto maior a quantização, melhor será o som percebido. Lógico que existe um número máximo de amostras por segundo que nosso ouvido pode captar, assim como existe uma faixa audível para os sons armazenados, no caso em relação ao ouvido humano. Então, os tipos de codificação. A técnica anteriormente descrita, com o número de amostras por segundo e a quantização, é denominada modulação por codificação de pulso, ou PCM. No entanto, a internet não usa essa técnica. O que nós temos é comumente o MP3, que, diferentemente do PCM, pode chegar a até 10 KB por segundo, quando decodifica a voz, enquanto o PCM chega a 1.4 MB, podendo ser até mais, no caso, para som estéreo. Podemos citar também uma outra técnica que foi bastante popularizada pela Apple, chamada AAC, Advanced Audio Coding. Tipos de aplicações de redes multimídia. Então, nós vamos classificar as aplicações multimídia em 3 categorias abrangentes: o áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenados, que tem 3 características: o fluxo contínuo ou streaming. O cliente reproduz uma parte do vídeo ao mesmo tempo que recebe do servidor partes do arquivo que estão mais à frente. A interatividade. Nesse caso, a mídia pré-gravada permite que o usuário acesse a posição desejada no vídeo, acelere, pause ou retorne. Além disso, a reprodução contínua permite que o usuário assista à mesma velocidade que a temporização original da gravação. Logo, a taxa de transmissão deve acompanhar essa mesma velocidade para que o QoS não seja prejudicado. Nós temos também voz e vídeo sobre IPs interativos, considerando o fluxo contínuo ao vivo. Esta classe de aplicação é semelhante à transmissão tradicional de áudio transmissão tradicional de rádio e televisão, exceto que é realizada pela internet. Aplicações ao vivo do tipo de difusão normalmente possuem muitos usuários que recebem o mesmo programa de áudio e vídeo ao mesmo tempo. Possui muitas características em comum com o streaming armazenado. E por último, nós temos o voz e vídeo sobre IP interativos. Então, nós temos aplicações de telefonia na internet e voz sobre IP e videoconferências usando essa tecnologia. Aplicações convencionais de voz e vídeo são altamente sensíveis ao atraso. Considerando valores de atraso entre 150 e 400 milissegundos, já tem um impacto importante na conversão de voz. Esse tipo de aplicação é tolerante à perda. Então, nesse caso, nós podemos concluir que esse último tipo de aplicação, apesar de tolerar perda, são muito sensíveis ao atraso. E isso impacta bastante o atraso na qualidade de serviço, no QoS. É isso. Obrigado.